Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Petralas, dois assuntos em um. Muitos torcedores no estádio, né? Não sei se aqui aconteceu, porque não estava presente no dia da manifestação aqui, questionando o Nelson onde está o dinheiro da Copa do Brasil. Sempre deixar claro ao torcedor, quando a gente denuncia qualquer irregularidade, é baseado no Estatuto do Torcedor, na Lei Pelé, e agora é a nova Lei Geral do Esporte, né? Está tudo envolvido na Lei Geral do Esporte. Cada clube tem até o 30º dia do 4º mês do ano, ou seja, 30 de abril, para prestar conta do ano anterior. Então, a prestação de contas do operário deste ano, 23, apenas 30 de abril de 24. O torcedor parou lá para analisar as contas e apareceu o nome lá do Estevão Petralas, do Nelson Antônio, do Anderson Ramos, e me perdoe o Lobo, eu não sei o nome do Lobo, o primeiro nome, mas... Vicente, está lá, e não sei se tem mais algum outro nome, não me lembro. Mas esses 4 nomes eu me lembro. E o torcedor questionou a mim, por que esses nomes estão aqui nessa relação da prestação de contas? Eu expliquei ao torcedor, a quem me perguntou, que, infelizmente, o modo operando do nosso futebol é um grupo de amigos que tomam a frente de um clube, tem que fazer empréstimos, tem que bancar o clube e, obviamente, quando entra o recurso, nada mais correto do que esse dinheiro retornar a quem investiu no clube. É o ideal? Não, não é o ideal. Deixa claro a minha posição, não é o ideal. Mas é o que o futebol sul-mato-grossense hoje tem. Os amigos, o dinheiro público. É o que tem acontecido. Então, eu queria que você esclarecesse esta prestação de contas a quem acha que vocês não têm que estar, entre aspas, na folha de pagamento do clube. E eu queria que você falasse também do Osney Duarte. Porque há quase uma paranoia, não sei se é bem a palavra, de que se o Nelson renunciar e o Osney assumir, porque ele é o vice-presidente, vai mudar tudo. E quando você, várias vezes, pensou em passar o bastão para o Nelson, que era o vice, o Nelson também não queria assumir, cairia no colo do Osney Duarte, não teria passado por esse motivo. Então, eu gostaria que você falasse desses 2 pontos. A prestação de contas, a última prestação de contas que diz respeito à sua gestão, que foi publicada este ano, e do teu relacionamento com o Osney Duarte, que hoje é o vice-presidente do Operário. Bom, vamos começar pela prestação de contas, né? Recentemente eu vi um comentário de um torcedor que, a todo instante, ele faz crítica. Aliás, eu nunca vi ele fazer um elogio. Chama-se Tasso. Eu encontrei ele recentemente numa feira, me parece que é a Feira da Bolívia. Eu levei minha filha e ele estava por lá. Tasso, faz gentileza. Aí ele, tem que tirar o cesárea, tem que não sei o quê. Sabe, um cara de mal com a vida, né? Mas acho que está dentro do direito dele, um país que elege de uma forma e a coisa acontece de outra. Enfim, Brasil. Né? Tomara que isso aqui não vire uma Bolívia. E nem um Paraguai. O Paraguai talvez seja mais prático até, né? Porque eles resolvem as coisas. Agora aqui, a questão do Tasso, ele faz um comentário, eu até perdoo pela ignorância, sabe? O cara não sabe ler um balanço. Pô, pergunta para quem sabe. Você foi muito grande quando você falou, olha, não é a minha área. Entendeu? Tem que perguntar para quem entende. Aquilo lá é uma parte do dinheiro que eu coloquei no Operário. Eu não tirei dinheiro, pelo contrário. Se um dia, que eu acho que não vai acontecer, o Operário tiver dinheiro, ele tem que devolver aquele valor que está lá. Aquele foi o que eu coloquei. O do Anderson, acho que foi R$ 6.500, que é um apartamento que ele alugou para o André Paulino, me parece. Então, o torcedor tem que vir aqui, olha as contas, vai lá, pergunta. Aquele valor não é só aquilo, Tiago. Eu estou confessando aqui no ar, é bem maior que aquilo, mas não achei justo colocar mais, porque senão inviabiliza. Todo mundo sabe que a gente gastou. Mas o cara precisa, antes de fazer a crítica, aquilo que eu falo do jogo. Pô, você está indo no jogo? Esse dia ligou um torcedor para mim, eu queria fazer uma reclamação com o senhor. Pois não, foi agora, terça-feira. Falou, o Operário não está ganhando de ninguém. Falei, cara, não é desculpa. Nosso time não tem condição de ter a estrutura que os outros têm. Você está indo no jogo? Não. Então não tem como explicar. O Tasso aqui, vou falar especificamente para ele, mas respondendo a sua pergunta. Aqueles lançamentos contábeis que estão ali estão no passivo do balanço. Tá? Aquilo é dívida que o Operário tem. Não é que o Estevão tirou o dinheiro do dinheiro que entrou da Copa do Brasil ou qualquer coisa nesse sentido.
tá? Que fique claro aqui, o dinheiro que tem entrado recentemente e que o Nelson está administrando, e eu penso que ele está fazendo o melhor possível, pagando algumas contas e principalmente acertos trabalhistas que estavam pendentes, ele resolveu tudo. É o propósito dele para que em 2024 não tenhamos nenhuma ação trabalhista, né? Isso nos ajuda muito, né? A forma como o Nelson conduz. Eu era mais de compor e tal. O Nelson está conseguindo, vou lá e resolvo. Lógico que tem uma hora ou outra que você não consegue. Mas, assim, desconfiar da pessoa do Nelson seria leviano, entendeu? O torcedor não conhece para estar falando isso. E a gente se coloca, Thiago, à disposição para que ele venha aqui e peça os documentos para olhar. Apesar de que ele não contribui a não ser indo no jogo. E a grande maioria não tem feito isso. Agora, sobre o dinheiro, ali parece que estava o Nelson, o Edgar gastou, foi no feminino. Todo mundo sabe disso, né? Esses troféus que estão aí. Esse do Edgar, eu acho que também em relação ao masculino do 22, Foi que ele estava como diretor correto, de futebol. correto. Então, ali são custos que nós, individualmente, pessoas físicas, fizemos como se nós tivéssemos tido um aporte ao operário para que o operário fizesse frente com outras despesas. Exatamente isso. Esses nomes deverão estar também no balanço de 2023. Se, de repente, nós conseguimos aí, nós, o operário, 6.500, acho que é esse o valor do Anderson Ramos, ele vai deixar o balanço. Ele vai estar pago, né? Inclusive o rapaz errou, o nome dele é Lino, está escrito Gino, né? Mas acho que só um descuido, porque não está habituado, né, com o nome dele toda hora. E aí vai deixar naturalmente você pagando, vai começar a desaparecer. O Anderson, estou sentindo o Anderson perseguido, hein, hoje aqui. Tudo está dando errado com o Anderson. Eu acho que você tem que ser diretor e tem que ser presente em todos os momentos, sabe? Não na hora da glória, só na glória não. Tá bravo com o Anderson? Não, Vocês não estão com... Eu sou muito claro nos meus... Tiveram problema recentemente? Não, nos meus posicionamentos. Certo. O Anderson foi muito infeliz. Mas por você ele não seria o diretor de futebol? De forma alguma. Mas certo. Não tenho nem dúvida. Meu gerente de futebol foi Edgar Nazaré. Certo. Entendeu? E por que o Anderson não seria o seu gerente de futebol? Primeiro, capacidade para função. Eu acho que você tem que ver. Como é que eu vou pôr um cara que não é jornalista numa condição de jornalista? Não tem como. Não tem. Honestamente, não tem. E eu sustento as minhas palavras. O Anderson foi um companheiro, ajudou muito. Só que é o seguinte, hoje, na minha visão, não contribui em nada. Criou a indicação dele, já falei isso para o Nelson. Ele que derrubou o Celso Rodrigues? Não sei, a não ser que ele converse assim, pelos bastidores com o Coronel Nelson. Eu tive essa informação, que eles tiveram uma reunião antes da queda do treinador. Você sabe disso? Não, eu a respeito disso aí eu realmente não posso falar. Estou falando pelo que eu sei. Eu só lembro que eles estavam discutindo a indicação de treinador. E eu falei, olha, não é o momento, já passou a hora. E se você for fazer tudo que o torcedor quer, daqui a pouquinho você não tem mais time. Porque o torcedor só quer vitória, né? Então, nós também, nós não vamos fazer aqui contratação de jogador para perder. Nunca vi isso. Vamos trazer um goleiro que toma gol. Ninguém faz isso. Então, algumas coisas têm que ser discutidas. E aí, conselheiro, sabe, Thiago, ficar em grupo de torcedor, incentivando a imprensa para vir aqui. Sabe, essas coisas é muito pequenez para uma pessoa. Correto. Entendeu? Eu não me dou realmente esse papel. No seu entendimento, ele foi o meio-campo da vinda da televisão no protesto. Tudo dá a entender, mas eu não quero crer isso, porque certo. Aí eu começo a fechar o caixão já. Correto. Entendeu? Acho que aí é complicado. Mas eu quero falar da... Do Osney Duarte. Osney. A segunda pergunta, que muita gente entende que ele pensa futebol diferente de você. O Coronel Duarte, conhecido, aqui a gente vai falar da pessoa como dirigente, pelo amor de Deus. Sim, tá? exatamente. Ninguém tá falando exatamente. Ninguém do militar, nem do pai, nem do exatamente. marido, nem nada. E na conversa com ele, a gente falando sobre... hoje, inclusive, ele esteve aqui. Nós tivemos uma tentativa de ter alguns atletas da base, que esse treinador é um pouquinho mais maleável nesse sentido, pediu que viessem 4 ou 5 atletas do sub-20 para que pudesse, quem sabe, até atuar, que é permitido pelo regulamento, né? Até pela qualidade de alguns jogadores. Eles nos atenderam com outros, não aqueles que o treinador analisou, que podia servir, e a gente estava conversando sobre isso hoje. Eu vejo hoje o Duarte mais preparado.
sabe? Essa função aqui do operário, como o Endrigo falou no começo, isso aqui todo dia tem, não vou dizer dificuldade, mas todo dia tem uma discussão. Isso aqui não para, né? Isso aqui é uma empresa de quase 50 funcionários. E aí, pô, vocês vão apagar o fogo, aí joga gasolina. Então, como que vai apagar fogo desse jeito? Esse é uma outra figura, né, que eu estava falando agora há pouco. Mas o Coronel Duarte tem uma conduta ilibada, tudo, mas ao meu modo de ver, aqui não é crítica de forma alguma. Qualquer pessoa que se habilite, inclusive o próprio Anderson, que eu acredito que tenha até o sonho de um dia presidir. E aí talvez eu já não esteja mais no clube. Também aí a necessidade de sair do IP. Porque a minha figura, Tiago, querendo ou não, é meu lugar de expediente. Eu aposentei do Estado, sou funcionário aposentado, eu não venho todo dia, toda hora aqui, mas aqui é o meu local. Então vai ter que ter uma hora que o operário não vai poder ficar aqui. Porque senão vai falar, pô, o Estevam está se intrometendo em tudo. E eu acho a pior coisa eu ficar de fantasma, sabe, assim, assombrando, né? Eu não sei se foi isso que o Anderson Ramos quis dar a entender, mas se eu tivesse um fantasma na minha qualidade, honestamente... eu como repórter, eu estou sentindo, no meu entendimento, que o Anderson Ramos foi o pivô de toda essa crise. De troca de comando, de torcida, de insatisfação, de protesto, de dedo na cara. Infelizmente, a gente vê as imagens. Está tendo dedo na cara. Está ruim o clima? Não, para mim está normal, para eu, né? Está Sim. normal. Ontem o Nelson me pediu para dar um abraço. Mas você está puto da cara, pelo que eu estou vendo. Eu estou puto, sabe por quê? Eu tenho uma experiência que, querendo ou não, admitir, está aí. Aquele monte de troféu que está ali não foi nenhum adquirido, foi conquistado, com a ajuda de vários, inclusive esses meninos aqui, do próprio Anderson. Então, na hora de discutir, tem que ser um coletivo. Entendeu? Então, eu venho aqui só para encher a cabeça do Nelson. Aí eu não concordo. Eu não concordo, não. Você tem que vir aqui toda hora, ver o que está faltando lá na cozinha, o que está precisando naquela rouparia. Entendeu? E essa crítica não é só para ele, é para todo conselheiro que está ali, chega na hora do jogo, quer esparramar. Pô, vai lá para ajudar, vê quanto que é. Aí, na hora de dispensar o treinador, acho que vai resolver a dispensa de um treinador, nesse momento. Vai pagar o que saiu e vai pagar o que entrou. Né? Mas, enfim, às vezes as pessoas não dão muito valor à experiência, e aí começaram a falar, demite. Eu não quis entrar nessa seara. Deixei eles tomar o caminho deles aí. Graças a Deus, o professor Leocir é diferente. Acho que ele vai acrescentar muito, não tenho dúvida disso. Acho que nisso aí o Nelson deu sorte, entendeu? Porque naquele momento, dificilmente uma pessoa no nível dele viria para cá, sabendo que já vem para morrer, entendeu? Sim. Mas quem sabe tem uma conversa aí para 2024. Correto. Eu acredito que seja mais pensando nisso. E hoje eu ouvi o Robert, se você me permitir, na 104,7, né, na Educativa. Isso. O Robert é uma pessoa que eu admiro muito, os comentários dele, muito inteligente. Ele falando, se esse treinador pudesse assumir o Sub-20 e preparar esse time para 2024. Correto. Olha só, um cara que está longe da gente, Correto. mas que jogou no Santos, jogou Sim. na Seleção Brasileira. Né? E a gente tem que se cercar desse nível de pessoa. Né? A gente escuta tudo que é matéria aí de incentivo, de motivação, de palestrante, dizendo você tem que se alicerçar e se cercar de pessoas melhores que você, melhores, né? Que possam contribuir para o seu crescimento, não para te afundar. Então, aí eu tenho as críticas localizadas, sabe? Eu vejo assim que algumas picuinhas de ordem pessoal, escolher jogador para trazer, sabe? Da sua parte com o Duarte não há nenhuma picuinha, não há nenhum atrito. Eu não terminei, desculpe. Vocês caminhariam juntos, digamos assim, caso o Nelson abra o Goiás. Não caminhariam? Não caminharia, eu vou dizer por quê. Certo. O Duarte tem o perfil dele, tem o jeito dele, eu vou respeitar. O Nelson, eu meio que me senti obrigado a auxiliá-lo, porque o Nelson teve o primeiro mandato, o segundo que era para ele assumir, aqui tinha matéria, inclusive no nosso mural já não está mais ali, da eleição que ele já chegou a dar entrevista para me suceder, porque eu penso que tem que ser de 4 em 4 anos e não de 2 mandatos, sabe? Eu acho que nada disso, para não se sentir dono. E é esse sentimento que eu não quero ter com uma outra pessoa, não é contra o Duarte. Eu não posso, daqui a pouco eu estou assombrando o cara. E quando eu falo assombrar, é de forma positiva, mas atrapalha, porque cada um vai ter o seu perfil. Então, eu cheguei a conversar com o Nelson, e Nelson,
atende aqui, eu vou montar uma outra sala para mim, o clube é grande, não tem problema. Mas, Petrala, você não acha que é o ônus que você vai carregar a vida inteira estando aqui ou não? Porque, veja bem... Talvez seja isso que o torcedor pensou no dia que ele veio discutir. O André tipo Sanches, assim, sai o Nelson, o Estevão volta. O André Sanches, quando foi presidente do Corinthians, é o presidente que tirou o time da segunda divisão. Não tenho dúvida. Caminhou para todos os títulos que o Corinthians queria. Você, com todo o respeito que o Operário merece. O Operário morava no céu e estava acabado, debaixo do sovaco do Tony Vieira. Não, eu agradeço até a sua argumentação, serviu para que eu pudesse começar. Você não vai ser sempre um fantasma, independente de quem estiver na cadeira? Pode ser, de forma positiva. Mas aí vem um certo dirigente que cai de paraquedas, cara, e faz uns comentários que você vê que é de cunho pessoal, de ordem de escolhas individuais, sabe? Pelo tipo de musculatura de atleta, sabe? O perfil. Cara, isso não cabe aqui. Isso aqui é Operário, bicho. Entendeu? E a maioria dos atletas do Operários vem pela raça, vem pelo brio, sabe? Aqui não pode ter Nutella, essa é que é a verdade. Entendeu? Porque é o perfil do nosso time. Agora, se o dirigente que está aqui para poder buscar a linha, manter, como é que eu vou dizer, o perfil de atleta, de trabalho, começa a desvirtuar disso, ele está pensando no cunho pessoal. E aqui não cabe projeto de individual. Eu saio na rua, o cara falou para mim, Estevão, você tem que ser candidato. Candidato ao quê, gente? Eu tenho que ficar aqui tentando torcer para que o Nelson acerte, e vai acertar, se Deus quiser, para que a gente possa depois pensar numa sucessão com uma outra pessoa, o Duarte ou quem tiver, e a gente definitivamente deixar. Cara, eu vou para 63 anos, com todo respeito, sabe? Tenho certeza que a auxiliadora está assistindo. Minha família não veio há quase 10 anos uma viagem comigo. E eu não reclamo disso. A única coisa que eu sou muito, e fico cobrando de mim mesmo, por que não se dedicam como eu me dediquei? E nós não vamos encontrar isso. Você é o que você é porque é você, Tiago. Não vai ter outro Tiago. Né? A minha briga lá atrás com o cara do Pirata de falar, aqui é o novo Operário. Aqui não existe novo Operário. O verdadeiro está em pé. E genérico é na terça-feira, o dia dele na farmácia. Entendeu? Vamos dar peso a que cada um que merece. Então, eu sei, por exemplo, o trabalho desses meninos, quando eles se sentiram aqui meio que desprestigiados para tocar a Operário TV, eu falei, não, vamos sentar para conversar. E está aqui, cara, o que eu puder fazer. E a minha vida sempre foi assim. Eu sempre fui polêmico no aspecto de defender as minhas posições. Né? Tem algumas discussões ferrenhas com o Cesário, né? Acho que precisa evoluir muito, mas também confesso que se fosse de uma outra forma, e talvez no outro ritmo que o menino, o Tavares, tenta colocar, talvez tinha acabado. Sabe? Você tem que ter isso, isso, isso. E tchau. E larga você para... Você acha que na mão do Tavares o futebol acabaria? Evolução não viria. Por quê? Eu acho até que aí vai haver um desestímulo, né? Porque não é que tem que facilitar. Eu acho que tem que ter um curso, uma preparação para dizer, olha, gente, vocês vão precisar disso, disso, disso. Vai profissionalizar? A cartilha é essa. Entendeu? Não é montar time para entrar em campo. É montar uma estrutura de gestão. O futebol vai passar por isso. Eu vou dar um exemplo simples. Entrou Operário, presidente Petralas, Rodrigo Grau. Olha onde está o Grau, pega o CPF. O Grau estava onde? No Japão? Onde ele estava? Eu não lembro o país que ele estava. Estados Unidos, no Corinthians de Califórnia. Exatamente, né? Estados Unidos. Isso. Bem lembrado. Aí, entra no sistema, não permite o acesso. Fui lá conversar com o presidente Cesário. Cesário, por que não entra aí? Não, atleta internacional, tem que ter janela, tem que ter não sei o quê. E você tem o TMS? Eu falei, o que é TMS? Eu nunca ouvi falar desse TMS, que é a transferência de atleta internacional, que está no mercado fora do Brasil. Eu, não. Então só tem 2 times que tem. O Chapadão, o CERC, né? E o Sene. O Sene ainda estava, acho que não tinha ido para o céu ainda. Estava querendo engatilhar para o céu. Estava no UTI. Estava no UTI. E aí, rapaz, eu falei, mas como? Agora eu vou trazer o Grau, passar pelo Sene. E se o cara não me devolver o Grau? Eu falei, Cesário, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu posso na CBF fazer um curso? Eu falei, pode, mas vamos ver se eu resolvo. Sabe o que foi feito? A CBF mandou um técnico aqui, eu e o Cesário, e aí eu não falo nem só da nossa parte, chamamos todos os clubes, muitos participaram, Dr. Rafael e o Reinaldo do R2 Tinta,
agora a R-Cor, né? São os dois do Operário que participaram do curso. Alguns clubes mandaram o representante. Isso foi no Grand Park Hotel. Veio um técnico da CBF e nos orientou o que era TMS. Hoje nós temos a facilidade de fazer TMS no Operário. Com 4, 5 dias aí, o auxiliador e o Dr. Rafael põem o atleta em condição de jogo, se a janela estiver aberta e assim. Então, essas ações é que eu falo. Não é ensinar o cara, é ensinar os dirigentes. Entendeu? Porque no momento que você está instruído, você vai montar time melhor, o outro vai concorrer de forma diferenciada. Você fala pré-escala para dirigente, tem cara que não sabe, que é no sistema da gestão web. Aí pede, aqui na nossa base, pedimos esse dia para mandar uma relação de jogadores, para fazer a pré-escala, o cara colocou Hugão, Índio, gente. A CBF é código e nome, não tem como pôr apelido. Então, o clube falha? Lógico que falha. A federação faz com o clube chama as bases, passa um seminário, cara, não custa nada, é reciclar, é o tempo todo você tentando dar informação melhor, né? Então, essa coisa do balancete, do balanço, aí não existia, hoje já é uma realidade. Agora você falou da nova legislação, que eu preciso conhecer um pouquinho mais a fundo, mas que o clube começa a ter responsabilidade social, cara, porque o tanto de menino que você pode tirar da rua. Eu tinha uma ideia, Tiago, está me permitindo aqui, você e o Endrigo, e eu nunca consegui realizar, talvez, eu não vou dizer que isso é uma frustração, mas é uma coisa que eu podia ter tentado de uma outra forma se eu tivesse um pouquinho mais de mãos, mais pessoas. Era implantar um núcleo social com 18, estou falando longe, né, Rodrigo, me perdoa, falando 18 núcleos sociais com o nome do Eloy José do Carmo. Tá? Aonde seriam isso? São Conrado, Los Angeles, Colorado, Noroeste, Nova Lima, nos lugares mais carentes, para que a gente pudesse. Quem sabe um garoto de lá vira, traz para a base do Operário, do Comercial, não importa. A gente pode levar essa ideia para os outros. O que vai precisar? Vai precisar de um kit, cara, com bola, rede, apito e colete, porque você não tem como dar calção meia para os meninos, porque muitos vão e não voltam por conta da dificuldade social. Isso dá para ter incentivo da própria federação? Dá. A CBF tem o Instituto de Assistência ao Futebol, que é a categoria de base. Dá para discutir isso? Dá. E nisso o Cesário é parceiro. E por que não é discutido? É porque ninguém sabe que existe. E a cidade como Campo Grande, você vai lá no Pentágono da Morte, que eu chamo. Eu chamava de Triângulo, hoje é Pentágono. Que está o Los Angeles, o Colorado, né? Um pouco agora o Hampstead também já começou. A coisa ali é bastante difícil, cara. Aí, nós temos obrigação? Não. Mas nós não viemos aqui para passar, bicho, na boa. Vamos servir um pouquinho. Está aí a marca, a chancela é forte, né? E vamos fazer esse trabalho. Coloca os ex-profissionais. Daí essa ideia virou a ideia de um prefeito, né? Que usou para cunho político. Mas aí cada um usa do jeito que quiser. Outra coisa, você chegou, conheceu ali o vestiário. E você me deu a ideia, eu vou pôr o nome do Neneca lá. Sabe, é o mínimo que o clube tem que fazer. Reconhecer pessoas que, de fato, contribuíram. Esse Neneca, quando não tinha ninguém, era Souza e Neneca. Quando não tinha ninguém, era Neneca e Souza. Né? O Souza hoje continua no feminino conosco. E, recentemente, perdemos. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.